Olá, professor e professora! É um prazer ter você aqui novamente nesse módulo. Agora que você já acessou o material de estudos, vamos aprofundar um pouco mais nos temas abordados na apostila 12, pois o nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: sintaxe, SQL, Group By. Group By com a função sum. Group By com a função count. Vamos lá? A linguagem SQL tem uma sintaxe, disposição do código, especial, que auxilia a agrupar os dados. O comando SQL Group By é utilizado em conjunto com a cláusula select para agrupar registros semelhantes em uma tabela. A cláusula where é opcional. Caso seja utilizada, apenas os registros que atenderem à condição serão considerados no agrupamento. O uso do comando Group By é importante quando queremos selecionar diversos registros em uma tabela e agrupá-los por um ou mais campos. Em SQL, também podemos realizar uma ação específica, como descobrir a quantidade de registros selecionados pela instrução. Um exemplo de uso é para selecionarmos a quantidade de vendas realizadas por uma pessoa vendedora em uma tabela de vendas. Entretanto, é preciso atenção ao utilizar esse recurso, pois a complexidade da instrução SQL pode comprometer a performance da aplicação, principalmente quando utilizado com mais de uma tabela. Em contrapartida, sua utilização de forma correta proporciona benefícios como mais agilidade para a realização de cálculos. Sintaxe. O comando SQL Group By é utilizado em conjunto com a cláusula select para agrupar registros semelhantes em uma tabela. A seleção é feita de acordo com os critérios definidos na cláusula where, caso ela seja utilizada, e conforme o campo indicado para o agrupamento no comando Group By. Sobre o resultado obtido, podemos aplicar diversas funções, entre elas, somatória dos valores de uma coluna, sum. Quantidade de registros que atenda a um determinado critério, count. Cálculo da média AVG. Identificar os menores valores, min. Identificar os maiores valores, max. A cláusula Order By é opcional e a sua função é ordenar o resultado de forma crescente ou decrescente. Group By como função sum. Quando queremos somar todos os valores de determinado campo agrupados por algumas categorias, devemos utilizar o comando Group By em conjunto com a função sum, que significa soma. Veja a sintaxe. Vamos a um exemplo utilizando Group By e a função sum. O que este comando irá retornar? O primeiro comando agrupa notas por turma e irá retornar apenas duas colunas, a soma das notas sum e a turma. Como só há duas turmas, serão retornadas duas linhas. Group By com a função count. Quando queremos contar todos os registros, linhas, agrupadas por algumas categorias, devemos utilizar o Group By em conjunto com a função count, que significa contar. Vejamos a sintaxe. Vamos agora ao exemplo. O que este comando SQL irá retornar nesse último exemplo? Peça para os estudantes demonstrarem no papel o resultado. O comando agrupa os estudantes por turma e irá retornar apenas duas colunas, a contagem de estudantes e a respectiva turma. Uma vez agrupados, o SQL irá retornar a contagem de estudantes por turma. Como só há duas turmas, serão retornadas duas linhas. Agora vamos aprofundar trazendo um exemplo adicionando a função count com where, ou seja, podemos adicionar na consulta um filtro ou condição com o uso da cláusula where. Dessa forma, apenas aqueles registros, linhas que atenderam à condição serão considerados no agrupamento. Por exemplo, a quantidade de estudantes por turma que obtiveram nota menor que 8. Momento de praticar. Depois de os alunos aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentar e discutirem em grupo.
Aplique exercícios práticos sobre as cláusulas vistas e utilize várias tabelas diferentes para variar as aplicações. Recapitulando. Nesse vídeo, falamos sobre a sintaxe SQL, Group By com a função Sum, Group By com a função Count. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um enorme prazer ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que seja útil para suas aulas. Até logo!